Santo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alegria do Amor Podcast. Esse encontro no entorno da mesa onde recebemos nossos irmãos para partilhar a vida. E com vocês hoje, nosso cofundador, Diego Chacon. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos conversar. Diego Chacon, que é servo consagrado da nossa comunidade, cofundador, é cantor também, é pai de família. É compositor. Tem muitos adjetivos aqui. Então, a gente já sabe que a conversa vai ser boa, porque a gente pode percorrer aí vários caminhos. Verdade. E este mês, né, mês de maio, a comunidade está comemorando 15 anos... de comunidade católica em adoração. 15 anos de história. Que começou com o Ministério de Música. Exatamente. E começou assim, né? Começou como um ministério, não mas era bem ministério. Não, mas que começou mesmo assim, foi o diácono botando o Chacon debaixo da asinha, mas isso aí a gente vai conversar com ele pra gente saber como é que foi essa história, né? Isso aí. Chacon, antes de chegarmos no diácono, né? Porque você teve uma vida antes de conhecê-lo, né? Sim, sim. Então, como foi? Quem era Chacon na infância? Deu muito trabalho? Quem era Diego Chacon quando era criança? Nossa, Diego Chacon na infância, ele dava trabalho. Graças a Deus ele dava trabalho. Criança normal, quebrou o braço, e, enfim... brincava, brigava com os irmãos, com os colegas, era muito bom, assim, a minha infância foi uma infância muito feliz. Morou sempre em João Pessoa? Moramos sempre em João Pessoa, sim. E foi uma infância que você frequentava a igreja, como é que era, Chacon? Você sempre teve essa vivência familiar dentro da igreja, como é que foi essa tua chegada, né, à igreja, cara? Eu sou de berço católico, Meus pais são de berço católico também, então eles vieram de famílias católicas, né? E desde muito novo, a gente sempre frequentou as missas e sempre ia para os eventos da igreja. Eu lembro muito de procissões no interior do Ceará, e participar e seguir caminhando, né? E isso eu pequenininho, com minha mãe, meus irmãos, né? Meu pai também, né? E assim, já vai misturando os assuntos, tá? Desde pequeno, sempre cantei. Aí eu ia fazer essa pergunta, né? Como chegou a música na tua vida? Não, isso já de vida. Porque meus pais, principalmente meu pai, ele é músico também. Uhum. É músico amador, mas é músico, né? Sempre teve essa ligação forte com a música e com a boa música, né? Principalmente a música brasileira, né? E aí... a partir desse envolvimento do meu pai com a música e tudo, eu cresci num berço católico com bastante música, né? Não só as músicas da igreja, mas também as músicas da MPB, a boa música brasileira, né? E eu dei muito trabalho quando era criança. Eu achei era bom demais. Eu gostava de subinhar, eu gostava de mergulhar. Nós, né, lá em casa somos 3 irmãos, eu mais 2, né? Um beijo, Dezinho, um beijo, Rodrigo. Desde muito pequeno, meus pais colocaram a gente para fazer esporte, para aprender a nadar, para aprender a jogar bola, para aprender... No colégio também a gente era envolvido com os esportes. E aí, eu sempre com ouvido em música, né? Sempre gostei muito de escutar música em casa, passava horas botando fita cassete para escutar. Gostava muito. E aí... já vou evoluindo, tá? Vai, vamos seguindo. Aos 14 anos, né? 13 para 14 anos, a gente já morava no Bessa, a gente se mudou do Brisamar Bessa um ano antes, e aí a gente se envolveu na paróquia de Auxílio, né? Toda a família se envolveu na paróquia. Toda a família. Começou a frequentar e tudo, mas antes disso, um fato interessante. Maninha frequentava
lá na paróquia de Fátima, ela não era da paróquia de Fátima, mas frequentava o grupo de oração de Dona Creuza. Né? Da renovação carismática. Da renovação carismática. Ela não era daqui, né? Mas ela é muito E falada, eu cheguei aí com ela em alguns encontros lá, né? Criancinha lá, rezando, cantando e louvando, né? Com ela. Isso antes de chegar aqui no Bessa, na paróquia de Auxílio. Inclusive, conversando com a mãe essa semana, relembrando essa história. Inclusive lá em Dona Creuza, meu filho, houve uma proclamação de que alguém seria curado e eu tomei posse e seu avô se curou do alcoolismo. Caramba. Olha só, isso já em 1996. Eu era moleque. Aí chegamos aqui na paróquia, vamos nos envolver na paróquia, né? Aí meus pais entraram para SCC e tudo, e eu em casa cantando e tudo, não sei o quê. E toda vez que meus pais se envolveram com o ministério de música, meus pais também, né? Sim. Meu pai é percussionista e canta, e minha mãe canta. E aí, quando eles iam para as missas, para cantar nas missas, eu ia e ficava por trás, cantando, fazendo segunda voz, cantando junto. E o pessoal, daqui a pouco, o pessoal do Ministério de Música, quando eu abria a boca, fazia assim, olhava para trás, eu disse, caramba, esse menino canta muito, eu não sei o que e tal. E aí, quando foi os meus 14 anos, né, havia um ministério jovem, formou-se um ministério jovem na paróquia. Né? E aos meus 14 anos eu entrei no Ministério Jovem. Eu comecei a cantar na igreja aos 13, 14 anos. E aí, meu primeiro instrumento, além de cantar, era a panderola. Eu tocava panderola. E o violão entrou onde? Violão entrou depois que... com o canto, né, eu comecei a me interessar por aprender a tocar violão e tudo. E... alguns irmãos foram dando um toque aqui, mas eminentemente eu aprendi sozinho. Aprendeu sozinho, foi de ouvido ali, foi tocando. Aprendi o básico, era fazer a posição com as mãos, não aprendi ritmo com ninguém nem nada, já tinha isso, já no braço direito já tinha isso. Aí eu já tinha noção de ritmo e tudo, como eu disse, sempre escutei muita música, então tinha muita noção disso aí. Isso naturalmente. E aí, quando eu peguei o violão, comecei a dar as primeiras notas. Eu lembro da primeira nota, a primeira música que eu aprendi no violão foi aquela do Padre Jonas Abib. Eis que faço novas todas as coisas. 2 notinhas. E eu simples, tocava a música toda. Aí eu disse, meu Deus. Animava um grupo e eu... Dava pra fazer um popurrizinho ali. Era. Depois eu fui aprendendo mais, fui tendo mais desenvoltura e tudo. E aí, o tempo foi passando, e eu fiz encontro de jovens. Trabalhei na bandinha dos encontros de EJC muitos anos e tudo. E aí, bom... isso foi o fim da minha infância, né? Foi acabando a infância, entrando na adolescência. Aí, agora eu posso perguntar? Pode, vai. Não, é pra saber se é aí que chega o diácono. Não, ainda não. Ainda não. Tem mais coisa. Continua aí. Enfim, continuando. Teve um momento na paróquia que eu me desiludi. Disserte mais sobre esse assunto. Vamos lá. Quando era adolescente, nos meus 15, eu acabei namorando com a menina e acabei engravidando dessa menina. E aí o que aconteceu? Né? Jovem, não sei o que, tal. Aí eu queria fazer o que era certo, eu vou casar. Meu pai disse, não, você não vai casar, eu não permito. Jovem, só com autorização de pai mesmo pode casar, enfim. Aí o que aconteceu? Teve um menino, meu filho nasceu, né? Hoje ele tem 23 anos, foi em 99 que ele nasceu. Hey, um beijo, te amo. E depois disso, quando ele tinha 3 anos de idade, eu acabei separando. Ele não chegou a casar, só morou junto e tudo, acabei separando. E aí teve uma reviravolta. Ela apareceu grávida. Só que eu acabei descobrindo um tempo depois que era de outra pessoa. E aí o que aconteceu? O pessoal da igreja ficou revoltado. Como é que você pode? Como é que pode você? Coisa humana, né? E aí o que aconteceu? Eu acabei desiludindo. Saí da paróquia, saí da igreja, dei as costas para Deus. Então. Fui pro mundo, né?
vi o mundo e me encantei, fui pro mundo. E aí comecei a trabalhar na noite como músico popular. Aí não teve jeito. O desenvolvimento musical foi exponencial com a música popular na noite. Porque ou você... E eu sempre gostei de ser bom naquilo que eu faço. Eu sempre gostei de cantar afinado, tocar bem e conhecer o ritmo, comecei a conhecer as músicas, saber a música que traz pra frente. Eu sempre gostei de ser bom no que eu faço. E aí, certo momento, né, quando eu entrei na noite, eu vi que eu ou era bom ou eu não estava em canto nenhum, né? E aí eu fui desenvolvendo essa parte musical, né? Vivi, isso foi, meu Deus, eu até vi a data. Eu vi a data que foi 2003. De 2003 a 2008. Ficou eu fiquei na noite. 5 anos. Tocando em barzinhos. Tocando em barzinhos, fazendo evento. Eu toquei cantei em Semana Santa da Prefeitura, fiz show em interior, cheguei a tocar com Antônio Barros e Cecel 3 anos seguidos, né? E aí cheguei a tocar no São João de Campina Grande com eles, e cantando e tudo. Teve um ano que Antônio Barros me deu o microfone e disse: canta essa música minha. Eu fui lá e somente, eu fui lá na frente cantar a música de Antônio Barros. Eu disse: meu Deus do céu, né? Realização de músico com um dos maiores autores da música popular. E aí, quando foi 2008, né, no início de 2008, eu bati o carro do meu pai. Foi uma besteira, bati o carro do meu pai. E aí, como eu era músico e só tinha o cachê daquela semana, daquele dia, não sei o quê, eu não consegui pagar o conserto do carro do meu pai. Aí ele disse: e já fazia um tempo que ele me chamava para um grupo de encontros que ele estava participando. Era o Catecumenato. E aí ele lá pegou... em Auxílio. Lá em Auxílio, né? Ele nunca saiu de Auxílio, sempre engajado e tudo, né? E aí eu disse: você não tem como pagar o conserto do carro, mas você vai comigo pro Catecumenato tocar violão e cantar. Eu disse: tá bom, eu vou. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Pode Chacon. fazer. Só abrindo um parênteses, porque a história de Chacon, ela relembrou a minha história dentro da igreja, né? Como é que tu se sentiu quando tu ficou afastado da igreja? Porque para mim era um misto de sensações, né? Eu estava vivendo no mundo secular e fora totalmente da igreja, brigado, entre aspas, com Deus, né? Que Deus não era o culpado daquela situação. Sim. Mas como é que tu se sentia, assim? Porque as coisas, no meu caso, as coisas não davam certo. Isso. Né? Como é que era a tua sensação em relação a isso? Eu sentia que era realmente por culpa das pessoas mesmo. As pessoas não compreenderam o meu lado da história, né? Tanto que se descobriu depois que a menina não era minha filha e tudo, com exame de DNA e tudo e tal, né? E aí e eu permaneci afastado, né? Foi uma coisa bem difícil, porque eu me senti só. Inclusive os meus pais, né, também fizeram isso, né? Acabaram, por conta de querer proteger a criança e tudo mais, tal, acabaram, de certa forma, virando as costas para mim e se virando para ela, para a criança. E aí, mas aí eu sabia realmente que era não era culpa de Deus. Não era culpa de Deus. E tanto que eu trabalhei também em casamentos e tudo, fazia tudo, não me negava a fazer eventos na igreja também. Mas como eu ia animar o grupo DJC, grupo de quem quer que seja, me chamavam muito para cantar, para tocar. Principalmente depois que eu aprendi violão, era só eu, só bastava eu. O pessoal da paróquia dizia assim, eu já ouvi muito isso nas paróquias que eu passei. Tem um ministério de música que vem aqui, um pastoral de canto que vem aqui, que eles chamavam pastoral de canto, cara.
pastora de canto aqui, pessoal, olha, é muita gente, mas não é a mesma coisa como você toca. Você só com violão, você faz tanta coisa, fica tão bonito. Diziam isso pra mim. E eu, né, eu sabia que não era culpa de Deus. Acho que é um pouco diferente da sua história, mas quando você sai debaixo da mão de Deus, o mundo aproveita e preenche. E ele te preenche com tudo. Tudo. Com tudo. Ele te dá tudo e mais um pouco, assim. Tudo e mais um pouco. É geral, ele esparrama, mas é de bandeja, assim, vai. Isso. E ele te dá coisa boa. Exatamente. Não é coisa ruim. O mundo te dá coisa boa. O inimigo, como diz o nosso pai fundador, ele é sedutor. Ele não vai aparecer de chifre com um garfo na mão. Ele vai aparecer bonitinho, cheirosinho, gostoso. E ele fez isso. E eu me envolvi, eu me deixei levar e tudo. Era muito bom, era muito prazeroso. Muito prazeroso. Muito prazeroso. Né? E assim, quando foi em 2008, eu entrei no catecumenato, né? E um parêntese. Antes de sair da paróquia, foi a época que o diácono chegou na paróquia. E eu olhava assim, eu disse, não entendia o que era um diácono, não sabia nada o que era um diácono. Eu olhei pra cara desse, esse negão vestido com... A estola tá parecendo um cinto seguro. Que história é essa? O que é isso? Quem é essa pessoa? E ele animava a comunidade e tudo. Sempre foi assim. Ele sempre foi do jeito que ele é hoje. Ele nunca mudou. Né? Sempre foi uma pessoa que animava a comunidade, inspirava e tudo. E assim... Mas eu não via isso. Eu vi uma pessoa que estava entrando na minha paróquia para dar e desmandar, porque o pároco deu uma autonomia para ir ali dentro e eu não entendia isso. E isso eu estava saindo da comunidade, do convívio da paróquia. Né? Do convívio da paróquia. E aí, quando foi em 2008... Era essa história que diz assim, que você não ia com a cara do diácono. Não ia com a cara do diácono. É nessa história que eu digo que não ia com a cara do diácono. Não fui. Eu disse, vou não. Ainda bem que eu tô saindo mesmo. Ainda bem que aconteceu tudo isso para eu sair. Porque não me cabe. As pessoas me olhando com julgamento e tudo, tal, perere. Ainda mais esse cabo aí. Então, não vou com a cara dele, não vou mais não. É bom mesmo que eu não vou mais mesmo. Te deixei de lado mesmo, mas meus pais insistiam em tudo, tal, mas não teve jeito, eu não voltei. Só nesse dia, em 2008. E aí, quando eu cheguei no catecumenato para reunião, levei meu violão, cheguei lá, pluguei, tal, passei o som, o microfone, e ele chegou em cima da hora. Quando chega, entra aquele negão na capela. Aí eu... Respira fundo, eu disse, não tenho nada com esse cara. O seu pai não tinha falado que era não tinha falado que era com ele. Mas quando ele entrou, eu disse, bom, nem flor e nem contribui, eu não conheço ele mesmo, então... Vamos aqui, eu estou obedecendo ao meu pai. Eu vim em obediência. E foi. Quando ele abriu a boca e falou... Porque o catecumenato, ele é um estudo da vida de Jesus Cristo, né? Criado por Chico Pereira. Né? Eu conheci Chico Pereira, né? E ele conduziu alguns catecumenatos que eu participei. Foi, assim, é maravilhoso a visão de Jesus Cristo dele. Mas aí, eu participei de algumas reuniões com Chico Pereira, mas isso foi muito depois, que eu já estava engajado no catecumenato. Mas quando aquele homem, diácono Eduardo Henrique, abriu a boca, ele sempre tinha um texto base, a pessoa lia o texto e ele dissertava em cima daquele texto, ele falava algo mais. Quando ele começou a falar de Jesus Cristo, eu disse, quem é esse Jesus que eu não conheço? Eu pensava que conhecia Jesus Cristo. Mas eu não conheço. Eu caí em si, eu disse, eu não conheço Jesus. Eu sirvo na igreja desde os meus 13 anos. E eu não conheço Jesus? O que é isso? O que está acontecendo? Né? E aí começou. Toda vez eu chegava lá... Pensava em algumas músicas, lia o tema antes, pensava em algumas músicas, chegava pro diácono, assim, tal, tá muito bom, muito bem, legal, não sei o quê. E a gente foi
começando, eu comecei a ver que ele tinha sensibilidade com a música. Ele também gostava do envolvimento que a música tinha. Ele sempre trazia histórias a respeito das músicas que eu disse, caramba, ele conhece isso tudo sobre música. E eu não sabia disso. Então, a música nos atraiu e a música nos uniu no amor de Cristo. Né? E aí... E eu passei a ter sede desse Deus que ele falava. Né? E acabei me envolvendo mais e mais com o catecumenato, mais. E aí chegou um determinado dia, e ele chegou para mim e disse assim, ei, Diego. Eu disse, oi, o que foi? Ele disse, sonhei com uma música. Eu olhei para ele, eu fiz... Para mim, eu disse, o quê? Sonhou com uma música? Ontem eu acabei sonhando com a música e aí eu tô meio confuso, eu queria saber se você pode me ajudar a tirar as notas e tudo, porque eu não toco mais violão. Eu disse, claro, me dê a música que eu escuto aqui e vejo. Aí ele me deu e saiu, eu fiquei escutando. Quando eu terminei de escutar a música, eu disse, diácono, o senhor sonhou com isso? Eu disse, foi, eu sonhei. Veio um sonho para mim, eu não sei como explicar. Eu disse, isso é muito bom. Essa música é muito boa. Né? E aí eu estava num processo, já por conta do pessoal do catecumenato, Diego, você canta tão bem, você devia gravar um CD, e eu acabei aderindo à ideia e comecei a juntar músicas, selecionar músicas para gravar um CD religioso. E aí, só como intérprete, na verdade, né? Uhum. Tanto que não foi nem para eu sair pesquisando como é que seriam os direitos autorais, preocupado com o negócio, fazer o negócio certo. Sim. Né? Eu acabei descobrindo que numa divulgação local não teria tanto problema, né? E aí fui selecionando as músicas, né? Selecionando as músicas e aquela música ficou na minha cabeça. Você quer saber? Entrou na lista. Aí a minha ideia do CD era fazer um CD e convidar amigos da minha época de JC, da minha época de banda, da minha época de eventos da igreja, né, que marcaram a minha história e chamar eles para cantar comigo, né? E porque eu acabei criando amizade com muitos músicos católicos e tudo, cantores e tudo. E aí eu cheguei pro diácono e disse, diácono, aquela música que eu quero gravar. Ele disse, que legal, vou botar no meu CD. Ele disse, certo, eu quero que o senhor cante comigo. Eu disse, opa, como assim? Mas eu não canto. Eu disse, mas o senhor canta. Essa música o senhor canta. O senhor vai cantar comigo no CD. Faço questão. Aí ele aceitou, a gente tinha uma relação, já tava com uma relação já tava mais próximo, de amizade, né? mesmo. Relação, né? Depois dessa música, ele disse, eu cheguei com mais outra, tem mais outra, tem mais outra, tem mais outra, tem mais outra. Aí ele passou, foi num período, né, que vou chegando mais músicas, que eu me desliguei mais da noite, né, eu pegava esporadicamente à noite, eu acabei perdendo mais alguns dias da noite, não deixei a noite totalmente, fui ainda trabalhando na noite, mas o meu dia, ele era todo dedicado a isso. Então a hora que ele passasse lá em casa, no momento que ele me ligasse, eu estava disponível. E é o que geralmente acontece, a pessoa que é mais diurna, à noite ela não trabalha. Sim. Né? E eu era dos dois, eu estava trabalhando nos dois, acabei ficando nos dois. Porque eu levantava tarde, era o quê? 10 horas da manhã que eu levantava, porque eu trabalhava a noite toda. Sim. Eu levantava 10 horas Chegava da manhã, madrugada e até as 10, emendava até as 10 ali. Mas aí ele é diurno, ele chegava de 6 horas da manhã e me ligava para mim. A gente não tinha isso, a gente tinha uma relação direta de amizade e não foi declarada por nenhum dos dois, mas foi sentida e foi acolhida mutuamente, né? E nós seguimos, né? Ele chegava assim, tem umas músicas, tem uma letra aqui, uma letra, vamos musicar isso aqui, tava pensando assim, e a gente fazia, às vezes na minha casa, às vezes na casa dele.
Às vezes ele me pegava, levava para um serviço que ele tinha da Cúria. Ele disse, olha, eu vou fazer um serviço da Cúria aqui, vamos comigo aqui, porque tem essa música que você tirar, você já fica lá na capela, eu vou para a reunião, você fica já tirando a música. Várias vezes aconteceu isso. Eu ia para a capela, ficava diante do Santíssimo e ia musicando as letras dele, sentindo, olha. E assim, muito engraçado, e não sei se agora é mais assim, mas ele sempre fazia música em movimento. Ou ele estava andando, ou ele estava de carro, ou ele estava de bicicleta. Sempre. Puxava o celular do bolso e gravava. Sempre com a respiração ofegante. Aí lá vai eu lutar para entender o que ele estava querendo dizer. Aí tirava a letra, e aí a melodia, como ele tinha escutado, tinha sonhado, não passou a vir não só em sonho, mas em acordado também, né? Em momentos de oração, em momentos de adoração. E assim fomos seguindo. Eu acabei me unindo a ele. Nós nos unimos e eu fiquei, acho que foi 1 ano. A gente ficou nessa, totalmente disponível, totalmente um pro outro, e seguindo, gravando, e gravava, e aí a gente descobria que no banheiro a acústica fica legal para poder gravar certa música, e aí a gente ia pro banheiro, eu e ele, aí gravava a música, ficava com aquele eco bem legal, aí não sei o que, olha, foi muita coisa que a gente passou para poder gravar. Pelo menos de forma demonstrativa, né? Para termos registrado as músicas, né? E cifrar as músicas direitinho e tudo mais, né? Isso foi para... Tá, a ideia era que você ia gravar um CD. Aí foram surgindo essas músicas. Não. Eu ia gravar um CD. E aí surgiu Deus, Diante de Deus. E aí gravamos Diante de Deus, gravamos o CD e tudo. Eu peguei, quando foi em 2009, eu lancei o CD. No início de 2010. Mas com várias músicas a única assim, música autoral era do Diácono Eduardo. A música autoral. Esse primeiro CD, né? Nenhuma música era, vamos dizer, nenhuma música era minha no CD. Tá. Né? E então o primeiro era CD só foi tu que gravou. Eu fiz, foi engraçado. Eu fiz assim, Chacon. Deus e um violão. Eita, amigo. Tá na comunidade ainda, tem na loja da comunidade. E aí, a minha ideia era fazer um CD acústico, só voz e violão. Porque era a minha realidade. Uhum. Eu tocava muito na noite voz e violão. Então eu disse, eu vou tocar voz e violão. E aí fiz um projeto, tudo isso em papel filme, um monte de papel, ainda tem uma pastinha hoje. Cheguei no estúdio de um amigo e pedi para ele para poder fazer um preço camarada, ele fez com tudo, já o CD pronto, ele fez tudo. Aí ela veio atrás de uma gráfica. O rapaz foi história para esse CD, foi história para fazer esse CD. E aí eu, com esse CD já em mãos, né, já pronto, começou já nesse processo, antes de terminar o CD já estavam aparecendo outras músicas, outras e outras e outras e outras. E aí a gente começou a usar as músicas nos momentos. O diácono me levava para batizado, para tocar com ele, para adoração, né? Sempre tinha essas adorações na paróquia de Auxílio, 4 da tarde, na quinta-feira, sempre 4 da tarde e à noite, né? No horário da missa, com a adoração, depois a missa. Adoração, depois a missa. E aí, nessas, né, o Ney já era próximo do diácono e tudo, e Ney escutou assim e falou, essas músicas são muito boas. Começou a escutar, você devia gravar. Procura um estúdio para gravar. Eu já tinha conhecimento de estúdio, já tinha gravado em estúdio, já conhecia também outro estúdio para poder gravar, né, um estúdio mais robusto para gravar isso aí. E aí fomos em busca do estúdio de Sérgio Galo, né? E aí fomos lá, e aí como é que vamos fazer? Começamos a pensar em tudo isso aí. E a ideia foi chamar alguns convidados, mesma ideia do meu CD, chamar alguns convidados para poder gravar as músicas, só que aí seriam todas as nossas músicas, né? E aí começou o processo de gravação. Contratamos, todos os músicos foram contratados, só os cantores foram convidados, mas todos os músicos foram, bateria. Eu estava observando o OneDrive esses dias, eu encontrei
os vídeos e as fotos do primeiro CD, do segundo CD, já com o Ministério em Adoração. Tem que entrar pra uma galeria, né? E aí o pessoal... E irmã Terezinha fica louca. Ela diz, cadê aquelas fotos? Chacon, tu tem que mandar aquelas fotos pra gente. Então, eu tenho que parar pra olhar. Já parei essa semana pra poder ver. Aí encontrei. E aí, bateria, tudo. A gente colocou violoncelo, a gente colocou violino, a gente colocou cavaquinho, a gente colocou bandolim, a gente colocou um monte de coisa no CD. Um monte de coisa. Baixo, guitarra, tudo de fora. Só eu e ele. Ele dizia que era o cantor e o pato rouco. Ele disse, eu sou um pato rouco. Olha, uma coisa que o Diácono Eduardo é autocrítico, e ele sabe exatamente o tamanho que ele tem. Então ele sabe onde ele cabe, ele sabe onde ele não cabe, ele sabe onde ele vai, ele sabe onde ele não vai. Você pode notar isso quando você prestar atenção nas adorações. Tem certas músicas que ele para, reza, começa a cantar internamente e depois se ele conseguir, ele vai. Ou ele solta só o início para você se ele não conseguir, ele fica rezando e aproveitando a música. Ele tem essa noção e é incrível essa noção musical dele. E assim, na época que eu conheci ele não tinha mais essa noção. Ele tinha antigamente, na época que ele era jovem na Revelação, que ele conduzia os grupos com música, tocando violão, mas depois ele perdeu isso. E aí quando a gente começou a andar junto, eu comecei a abrir o olho dele com relação a isso. Tanto que outras pessoas começaram a dizer, o senhor tem uma voz tão bonita, grave música. Cante no encontro do JC, ele acabou cantando uma música no encontro do JC. Né? E isso foi desenvolvendo, né? Foi crescendo. Quando a gente viu essa ideia de fazer a música, já tínhamos 14 músicas. Tínhamos mais de 14 músicas e tínhamos que selecionar pelo menos 14. E aí ele foi pensando como seria e tudo. E assim, sempre músicas de adoração, sempre músicas para adorar a Deus, sempre músicas, né, eucarísticas e tudo. E aí foi bem interessante. Ele começou a pensar numa adoração. Se você parar para pensar, e parar para escutar, na verdade, o CD em adoração, de Diácono Eduardo Henrique e Diego Chacon em adoração, ele é uma adoração, uma condução de adoração. Ela tem início, meio e fim. Ela começa com o Espírito, uma invocação do Espírito Santo, convida para adorar, no Vamos Adorar, segue adorando e no final termina com louvor, uma festa. Como são as nossas adorações. Até hoje, a gente começa chamando o Espírito Santo, tem o ápice da adoração e a gente termina mandando o povo embora louvando ainda louvando, né? E até hoje é desse jeito. E aí, depois de terminar aí fomos começar a cantar, fomos pensar nas pessoas para chamar. O Diácono já tinha pensado em quase todas as pessoas. E aí teve uma música no primeiro CD, que é só minha. A maioria das músicas ou é dele, ou é minha com ele. Aí nessa época eu trabalhava no Banco do Brasil. E eu tava no backup dos caixas eletrônicos lá, e é uma salinha bem tranquila. Eu tava lá, eu rezando, eu pensando no CD e tudo. Daqui a pouco, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero levantar a minha voz para ti. Quero exaltar o Deus de amor. E aí viu a música inteira, a melodia, igual o processo do Diácono. Melodia e letra, toda. Aí saiu, quero exaltar. Quero levantar a minha voz. Quero exaltar o Deus de amor. Aí nessa época eu ainda estava trabalhando, voltei a trabalhar nos encontros. Tanto que o Diácono me deu algumas equipes para poder coordenar de banda. Eu coordenei uma equipe de banda e tudo. E aí eu conheci Irmã Terezinha num desses encontros, né? E outros músicos também que sempre tiveram, né? Quando a gente encontrei foto de Venâncio bem novinho, encontrei foto de Pedrinho, encontrei foto de Ramon com a carinha de criança. Caralho, Ramon. Incrível. Depois eu mostro pra vocês. Nem que tá vendo Samuel, né? Depois eu mostro pra vocês. E aí eu acho que a gente deveria fazer
museu online, entendeu? Um mural de fotos, vídeos e tudo mais em adoração. Isso é importante, importante. Pra não, de juntar isso é importante. Pra não se perder isso. Verdade. Porque que é 60 anos. Muito importante, muito importante. Olhar essa linha muito do importante. Tempo, e eu olhando minhas fotos, né? Quando eu casei com Isadora, os nossos arquivos acabaram se misturando. Então, nossa linha do tempo ficou bem misturada. Parece foto minha, parece foto dela no mesmo ano, né? Aí ficou bem engraçado. Eu estava olhando esses dias e foi bem engraçado. Aparece. E eu notei uma coisa, e isso é uma falha minha, né? Eu tenho muito pouca foto de mais novo. Eu tenho uma janela na minha vida. Eu tenho uma janela que eu não tenho fotos. Eu percebi que era justamente a fase que eu estava no mundo. Eu não estava preocupado em estar registrando nada da minha vida. E nem estar construindo a sua própria história, né? Construindo história nenhuma. Eu estava apenas curtindo a mim mesmo. Né? Não é curtir a vida. Janela. É um erro. Não é curtir a vida. Eu vou curtir a vida e depois eu vou pensar se eu vou casar, se eu não vou... Não, você está curtindo a si mesmo, uma vida centrada em si, né? Eu vivi isso, né? E aí, conheci a irmã Terezinha no EJC. Eu trabalhei com ela, que menina da voz bonita. Isso aqui aí, no processo do encontro, aí acaba criando amizade mesmo. A bandinha acaba criando amizade. É uma coisa bem legal. E aí, quando terminamos de gravar o CD, vou começando a chamar as pessoas para cantar. Aí ficou faltando só a minha música para terminar de gravar. E aí o diácono disse, mas Chacon, mas Diego, eu tava pensando naquela pessoa, aquela moreninha que canta tanto, ela tem uma voz tão bonita, do olhinho apertadinho. Vocês ouviram essa história já, não foi? Já. Sensacional. Foi no podcast passado, não foi? Sensacional. Foi com a irmã Terezinha, não foi? Pronto. Irmã Terezinha, um beijo. E aí, ela disse, eu sei de quem você tá falando. Canta na igreja. Ela disse, canta na igreja, tem uma voz maravilhosa. Aí ele tava falando de outra pessoa. E aí, quando chegou lá, eu peguei e liguei pra Terezinha. Terezinha, olha, vamos gravar um CD. Você vai cantar uma música comigo, numa música que eu fiz. Aí fui pra casa de Terezinha, tirei o tom. Eu tinha tirado a música, composto a música num tom. Aí cheguei na casa de Terezinha, quer adaptar o tom, tal, não sei o que, tal, aquela coisa. Adaptamos a música. Fizemos arranjo vocal, eu e ela. Aquele arranjo vocal que tá no CD, foi eu e ela que fez. Na casa dela. Aí, vem pra cá que a gente vai ensaiar. A gente foi, ensaiou a música. Quando foi no outro dia, um dia marcado, a gente passou, eu e o diácono, pegamos ela. E a gente foi pro estúdio. Quando ela entrou no carro, o diácono virou pra mim. Ela entrou atrás, eu tava do lado do diácono. Ele disse, não é essa menina não. Quem é essa? Eu disse, não. Espera que você vai ver. Mas ela canta muito bem. Eu fiquei entre dentes. Isso não era essa menina. Ela disse que não percebeu nada. Ela tava nervosa. Ela tava nervosa no dia. Ela nunca tinha gravado em estúdio, né? Aí a gente foi lá, gravou. Tanto que foi a última música a ser gravada, foi essa música, né? E a gente foi lá, fez uns ajustes em outras músicas e tudo. Quando foi, disse, vamos lá gravar a tua. Chacon, o Diego, entra lá. Só me chamam de Chacon na comunidade. Então, por isso que eu me confundo, tá? Só o Chacon só chegou depois que apareceram os outros Diegos, né? Exatamente. E os outros milhares de Diegos da comunidade. Porque são milhares de Diegos, milhares de Thiagos, de Brunos. Milhares de Bruno, né? Então... Bruna pra você fazer uma festa. E aí... eles, Diego, vamos gravar, vamos lá. Aí fui e gravei a minha parte. E aí quando foi a irmã Terezinha, o menino mesário, eu lembro disso até hoje, ele olhou pra mim e fez, ela cantando lá dentro, é um aquário, né? Sim, é acústica, né? Fechado. Fechado, e aí ela não escuta que a gente tá conversando, ele tá lá. E aí o mesário virou pra mim e fez, guardou a melhor cantora pra você, não foi? A sua música. Aí eu disse, você acha? Eu disse, acho, essa menina canta muito. Eu disse, canta mesmo. E aí o diácono ficou assim, gostou muito. Ela acabou colocando, como ela disse, acabou colocando a voz em outros vocais, no CD e tudo. E foi muito, ela começou a andar com a gente. Né? E aí,
Pronto. Sim, não, mas tem uma coisa importante desse primeiro CD ainda, que foi a escolha do nome. O Diácono queria você escolheu a escolha outro. do nome veio depois da gravação. A gente gravou o CD, tal, preparou. Quem fez a capa também participava do Ministério também de Música. E aí o que aconteceu? A gente começou a pensar em pessoas para tocar. Porque a gente não poderia pagar os músicos profissionais para estar tocando com a gente o tempo todo. Seria maravilhoso a gente poder ter esse time, mas a gente não tem esse dinheiro. Sim. E aí o que aconteceu? Fomos atrás na paróquia mesmo, começando pela paróquia, de pessoas para poder tocar com a gente. Né? E aí eu já conhecia Ramon, desde que era do tamanho dessa mesa aqui. Eu conheci ele na escola de música. Ele dando lição em bateria, né? O cara aprendendo, era já dando lição, né? Não era aprendendo, dando lição na bateria. Ele começou a fazer aula para ensinar. Impressionante. Como ele é talentoso. Ramon é talentoso. Tudo que ele se empreende em fazer, ele faz com muito talento. Te amo, Ramon. E aí, eu já sabia que ele tocava bateria. Ele adolescente, tocando lá na paróquia e tudo mais. E aí teve uma vez que eu escutei ele cantar. Ah, rapaz, uma voz bonita me atrai. Eu bato o ouvido, bate na hora quando eu escuto. E ele cantou de uma forma muito bonita. Ele estava adorando mesmo, cantando. Sabe? Foi muito bonito ouvir Ramon cantar. E me encantou, me conquistou. Aí eu peguei e disse, olha... Tem Ramon, aquele menino da percussão que toca do CL, ele tem uma voz bonita, a gente pode chamar ele para cantar uma música no CD. Aí pronto, Ramon cantou, vamos adorar. Ele chegou só para cantar no CD. Né? Ele já era baterista, já tinha um baterista. Aí começou com o tecladista começou nos ensaios, não pôde continuar. E isso ainda era o processo que estava de gravar, masterizar o CD e tudo, e já estava começando a juntar gente para ensaiar. E aí, quando terminou de ensaiar, quando começaram os ensaios, começou a se pensar na música do CD, tal, PPP, como é que vai ser? E o Diácono chegou num dos ensaios, era sempre na capela de Auxiliadora, e ele chegou num dia desses, né? Chegou assim, vamos, olha, eu tinha pensado, vamos adorar. Que é o nome da música, não sei o que, tal. Não, vem adorar. Eu disse, Diácono, me desculpa, mas está aparecendo o slogan da Caixa Econômica. Eu dei vontade de falar aqui, mas eu não vou falar. Não fale não. Melhor não. Aí eu peguei e disse, vem adorar? Vem? Aí ele olhou para mim e fez... Aí eu peguei e começou a bater cabeça, começou a ter um brainstorm sem querer. Aí começou a ter do ministério, parou de ensaiar, começou a conversar sobre isso. Não sei o que, mas ele não está adorando? Não sei como foi isso, inspiração do Espírito Santo mesmo, não fui eu não. Ele não é adorando quem está, nós estamos em adoração. Nós estamos em adoração. Bom. Não é só, meu Deus, como foi que eu disse? Não é só uma coisa para fazer. É um estado de ser. Nós estamos em adoração. É mais do que você fazer um serviço qualquer, né? Você está em adoração. E aí caiu no coração, o Diácono já conta no nosso histórico da comunidade, caiu no coração dele de uma forma diferente. E isso ficou, né? E o CD ganhou o nome Em Adoração. Diácono Eduardo Henrique e Diego Chacon fazendo o quê? Estando em adoração. Em adoração. Então, o CD ganhou o formato da adoração, como eu falei. E aí pronto, começou os ensaios, foram chegando outras pessoas para ensaiar, né? Ju Chaveirinho gravou música, o Diácono Fabiano Moura gravou música, né? O pessoal da Maná gravou música, né? Teve um bocado de gente gravando música nesse CD. Ricardo Fabião gravou música com o Diácono, eles eram amigos de longa data. Gravou, o Ricardo Fabião era meu amigo também.
né? Gravou uma música no meu CD, aquele CD... Solo. Aquele solo, ele, né? Gravou comigo uma música dele. Gravou voz e violão. Que eu cantava muito. Músicas que marcaram a minha história, né? Eu escolhi músicas, apesar de serem de outras pessoas, mas músicas que marcaram a minha história eu cantei muito. E aí nesse CD... Aí eu tenho contato de Ricardo. Então passa pra mim que eu vou falar com ele. Aí acabou aceitando, gravou a música lá. Foi muito lindo o processo, muito gostoso o processo de gravar, né? Por muitas vezes... claro, tiveram as dificuldades e tudo, mas o primeiro CD foi muito fluido. No instante. A gente já estava ensaiando. Quando foi em 2011, início de 2011, nós já estávamos ensaiando, já estava com a banda formada e coesa para poder, na metade do ano de 2011, a gente já estava com a banda coesa, quase pronto o show para poder fazer o lançamento. Aí a gente estava com ideia de lançar o CD e de fazer gravação de DVD no lançamento, tanto que tá gravado esse show. E aí ser um ministério para evangelizar com a música. Diácono cantor. Na onda dos padres cantores na época, né? Isso fazia muito sentido. Sim. A gente nem imaginava que Deus... Onde Deus ia levar vocês, né? Nunca. Aí vem uma curiosidade. Sim. Tá? Porque teve um momento da tua vida, tu casou, né, com Isadora, e vocês foram morar fora, certo? Foram morar em outro estado. Como é que foi essa saída da banda, né, que acho que não estava com o ministério ainda, ou já estava com Fizemos o lançamento do CD em 2011. Isso. No dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora. E aí, Nossa Senhora da Conceição. E aí, o que aconteceu? Em 2012, nós, com o dinheiro do primeiro CD, a gente já engatou o segundo CD. Já foi começando a fazer, né? Mas aí deu uma esfriada. Comecei a trabalhar, o pessoal começou a trabalhar também. Pedrinho não estava desempregado mais. Aquela história. Pedrinho, ele é um termômetro. Tava todo mundo nessa. Então não era só Pedrinho, não. Era todo mundo nessa. Tava nos altos e baixos. Tava todo mundo empregado nessa época. E a gente inclusive Pedrinho. E a gente tava realmente disperso. Começamos a gravar, foi um movimento, mas depois começou a ficar mais lento e começou a parar. E tanto que parou. E chegou um momento que ficou só Bruno Maia, Bruno Boy e o Diácono Eduardo. Bruno Boy. Quem é Bruno Boy? Bruno Boy, ele é um membro do início, antes da comunidade. É um membro do Ministério de Música em Adoração. Entendi. Ele foi membro do Ministério de Música em Adoração, tocava violão e cantava. E, assim, ele chegou a ensaiar uma entrada na comunidade, mas não deu certo. Ainda hoje eu encontro com ele. Ele fala que vai lá. Ele frequentou a comunidade há um tempo. Inclusive, o ofício de Nossa Senhora, ele levou por um bom tempo, ele levou dentro da comunidade. Mas aí ele acabou deixando de lado. Muitas pessoas passaram pelo Ministério de Música e Adoração, né? E, assim, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo e Ele sabe todas as coisas. A gente que não sabe de nada. A gente que não sabe de nada. E, assim, bendito seja Deus, porque foi assim. Aí, em 2012, teve essa esfriada. E aí o CD seguiu, né, sendo gravado do jeito que dava, né? Porque compromisso, não era mais trabalho, não era mais, não virou mais prioridade. E aí o que aconteceu? Conseguiu-se a duras penas terminar de gravar a música desse CD, os instrumentos. E aí o que aconteceu? O Diácono pegou e... Naquela época as comunicações eram todas por e-mail. Ele mandou e-mail, olha, terminamos de gravar, já estamos, tal. Aí vem aquela história de Irmã Terezinha com intimidade e tudo. Isso é tudo proceder em intimidade, gente. E as músicas estavam todas compostas já, sabe? Eu lembro quando o Diácono compôs Intimidade. Eu estava lá com ele, eu estava junto. E aí ele disse, olha, dê para Irmã Terezinha
Pra tirar com ela. Eu lembro demais. Fui na capela de auxílio, sentei com ela do lado de fora, no lugarzinho lá. Aí fui, tirei o tom em Fá. Eu tirei o tom dela e tudo. E aí eu lembro de tudo. A gravação do segundo CD foi difícil, mas ele saiu. E aí ficou faltando só colocar as vozes. E aí, nesse chamamento do diácono, diz, bora, pessoal, não sei o quê, cadê você? Pedrinho descobriu que ainda hoje tem esse grupo do Face, com todas as conversas lá, e os e-mails ainda estão salvos lá ainda, tá? Recordações. E aí, o que aconteceu? Em 2011, eu comecei a namorar com Isadora. Então, eu tava trabalhando, namorando com Isadora, e tudo, não sei o quê. E aí, 2013, né? Tava o CD pronto. E eu fui a última pessoa a colocar a voz no CD. Ele deixou as músicas para eu cantar. Ele deixou. Né? Aí disse, meu filho, você faz parte dessa história, venha cantar. Você vai gravar. Tu estava em João Pessoa. Estava em João Pessoa, né? Estava totalmente frio. Absorto. Absorto pelo trabalho. Envolvido. Pela vida adulta que finalmente ia chegar. Como o Pedrinho falou no podcast, né? Era um serviço. Uhum. Era um serviço. Né? Mas na gravação do primeiro CD, eu lembro, eu tenho uma recordação, que estava naquele projeto, eu e o diácono e tudo, só eu e ele naquela correria, naquela coisa. Eu lembro de uma adoração, de um momento de adoração com uma antiga intercessora da comunidade, Terezinha Teotônio, que ela... Foi um momento no Santíssimo, lá de auxílio. Eu e o diácono nos prostramos diante do Santíssimo. E ela e outra intercessora, que eu não lembro quem era, fizeram oração sobre nós. Eu me lembro desse momento, porque na hora que eu me levantei, eu sabia o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Que era adorar e servir com alegria. Claro que não sabia como era adorar e servir com alegria. Quem discerniu isso foi o diácono, é claro. Ele é o fundador da comunidade. Mas eu já sabia que eu ia ser para sempre. Um adorador. Para sempre. Para sempre. Minha vida, minha alegria é estar diante do Santíssimo, adorando. Então, quando ele falou aquilo no e-mail, na mensagem, eu disse, não posso deixar isso passar. Eu tenho que voltar. E eu vou voltar. Eu voltei. Só que voltei, gravei o CD, lançou o CD, terminou o CD. Né? Final de 2013, estava colocando na caixinha lá na casa do diácono. Eu já não estava mais. 2013, em novembro de 2013, eu casei com Isadora. E em 2012, nós tínhamos feito um concurso em Salvador. E o concurso de Salvador era exatamente para o cargo de Isadora, para o estilo de profissão de Isadora, que é cantora lírica. Uhum. Isadora é cantora. Beijo, amor, te amo. E aí, ela, né, a gente fez esse concurso, eu não passei, a gente foi lá. Foi uma sucessão de fatos extraordinários, né, nesse dia do concurso, porque nós sentimos muito a presença de Deus conosco lá em Salvador, nos conduzindo e nos acolhendo. E aí fizemos, Isadora passou no concurso em primeiro lugar, e aí quando foi em 2013 ela assumiu, no final de 2012 ela assumiu, em 2013 ela voltou. Né? E aí a gente casou e dia 8 de novembro e no dia 15 a gente foi embora. Entre 8 e 15 teve reunião na casa do diácono com o Ministério de Música. Já estava Maiara, já estava Joãozinho no comecinho lá e tudo, né? Bruno Maia, Ramon, Irmã Terezinha, já estavam todos, né? E outros. André Cassimiro já estava no Ministério de Música, porque foi na gravação do segundo CD, né? E aí essa reunião foi marcante, porque ele sabia que eu estava indo para Salvador, porque ele disse que eu poderia ir para Salvador,
Mas só se fosse... Ele me disse, só se você casar. Ele já era meu dirigente espiritual. Sim, já. A gente não precisou falar, não precisou combinar, não precisou nada. Isso já era uma coisa já de pai e filho desde que a gente começou a andar junto. E aí, aí ele disse, você vai, eu deixo você ir, mas só casado. Aí eu disse, tá, vamos casar. 1 mês e meio a gente preparou o casamento. A gente casou, graças a Deus. E a gente foi para Salvador. Essa última reunião foi marcante porque me doeu o coração. E eu sei que doeu o coração dele. E eu saí do Ministério de Música, eu dei conselho para todo mundo, não sei o que, olha, não sei o que, cante com o coração, não sei o que, toque bem, não sei o que, tal. Eu me despedi mesmo do Ministério de Música e Adoração. E aí eu saí do Ministério de Música e Adoração, mas no momento que eu botei o pé fora da casa foi na casa do diácono, nessa reunião. No momento que eu botei o pé fora da casa do diácono, eu disse, eu vou voltar. Eu vou voltar, nem que seja para segurar um cabo. Eu vou voltar. E aí, a gente foi para Salvador. Chegamos em Salvador, fomos muito, não foi pouco, nós fomos muito abençoados por Deus em Salvador. Deus colocou a mão sobre nós. E a gente procurou andar na vontade de Deus lá em Salvador. Apesar da distância, apesar de estarmos sós, totalmente sós, sem família, sem nada, construímos nossa família, nos fortalecemos. E aí, os 2 meninos nasceram em Salvador? Não, todos nasceram aqui, mas a gente morava em Salvador. Ah, tá. Todos nasceram. Pra cá sempre vinha, porque a mãe de Isadora morava aqui. Né? Isso. E outra coisa, o sistema de Salvador é totalmente diferente do sistema daqui, com relação a médico e tudo, e parte e tudo. É bem diferente. E aí a gente preferia vir aqui. Afinal, ela era funcionária pública federal, e ela é funcionária pública federal, e tem essas regalias de funcionário público, de um pouco tempo a mais de licença maternidade. Sim. E tudo. Uhum. E aí ela veio para ter... Quando a gente foi para Salvador, já tínhamos Davi. Quando ela veio, para ter Gabriel, ela ficou 6 meses aqui, eu fiquei trabalhando e vindo todo mês para cá. E passamos por isso. Quando foi em 2014, o entendimento da comunidade chegou. Pediu-se as reuniões, né? 2014 começaram as reuniões na garagem do diácono, começou a ficar pequeno, pá. Deus pediu uma casa para o diácono. Deus teve a experiência com o carisma, né? Sim. Na beira do poço. Né? Ele já tinha escrito, tinha guardado certas coisas. E aí, quando foi comunidade, pum. E como é que tu ficou sabendo disso? Ei, Chacon. Somos comunidade. Somos comunidade. Ei, Chacon, tu é cofundadores. A gente com família em João Pessoa, a gente sempre vinha, né? Sim. Nos períodos de férias. E aí, quando eu vinha, eu procurava saber do diácono. Sempre que eu vinha, eu procurava saber como ele estava, vi. E aí, né, a gente passou um tempo, né? Foi bastante... Foi bem impactante saber que uma casa, né? Eu recebi o WhatsApp, eu vi a casa, né? Eu vi o pessoal o mato, eu vi o pessoal entrando, eu vi os vídeos do pessoal pulando o muro, eu vi as fotos, eu vi tudo, a primeira casa sendo reformada e tudo. Quando eu cheguei, a casa já estava semi-pronta. Ele me apresentou e tudo, e eu como consagrado do Ministério de Música. Uhum. Porque Deus primeiro pediu a casa, depois veio o entendimento de comunidade. Quando estava começando a viver em comunidade, veio aquela coisa. Aquela história de Terezinha. Foram, serviram, aí foram para o Manaçaí, aí disse, eu acho que... Aí Terezinha, Deus me livre, aquela história. E aí... começou-se, não foi nada dizendo assim, hoje estamos fundando uma comunidade. Não, foi se vivendo, principalmente, eu digo isso e eu vou repetir pro resto da minha vida, principalmente na fidelidade daquele homem, do diácono Eduardo Henrique, por conta da fidelidade dele e da moleza que Deus deu nele quando ele levantou naquela adoração e começou a rezar em línguas.
né? É um outro episódio, né? Isso eu ainda estava no Ministério da Adoração. Foi a partir dali, o mover do Espírito Santo e a fidelidade dele à igreja e a Deus, que hoje nós estamos aqui, fazendo esse podcast. Que inclusive o próximo podcast vai ser com né, o nosso fundador. Vai ser ótimo, eu vou querer estar aqui. Enfim, e aí, esse mover de Deus, então foi se vivendo, não foi se definindo nada. Apesar da pressa dos meus irmãos, como eles disseram aqui, eu também tinha isso. Caramba, uma comunidade, como é que vai fazer? Então, organizar, e não sei o que, tem que comprar equipamento, não sei o que, Bruno Maia. A gente tem que fazer outras coisas, tem que ver o caminho formativo, estatuto. Aí Ministério de Música, tem que formar uma banda, tem que ver tudo. Todo mundo passou por isso. Todos nós passamos por isso. De visualizar uma coisa, mas não ser nada daquilo que a gente esperava. Afinal, a gente não sabia nem o que era uma comunidade. Apesar dos irmãos irem estudar, Bruno Maia foi estudar bastante sobre isso. Mas o diácono já tinha essa vivência de comunidade, porque ele foi religioso e ele sabia que tinha que viver. Ele é filho de Bento. Uma coisa que, quando eu conheci Bento, estalou na minha mente, foi: é por causa disso que ele fala assim. Tem muita coisa que ele capta de Bento, né? A gente percebe isso. Principalmente essa parte, vamos vivendo. Bento falava muito isso. O que é isso que está acontecendo? Vamos vivendo. E o diácono, vamos vivendo. E foi o que aconteceu. O mover do Espírito Santo foi fluindo e hoje chegamos aqui. Isso em 2014, né? A comunidade sim, começou a se entender como comunidade, né? E aí, nesse processo, o que aconteceu? Eu estava afastado. Eu estava em Salvador. Eu era consagrado do Ministério de Música e Adoração. Tinha feito algumas consagrações, mas para serviço na igreja. E aí, quando o diácono... Teve um ano que eu vim, o diácono fez: meu filho, eu estou tendo dificuldade com alguns consagrados. E eu queria uma ajuda sua. Você está morando em Salvador. Aquele jeito do diácono, ele sabe falar com as pessoas. E ele se fez entender e eu entendi. Afinal, a gente não tinha subterfúgio para conversar, não tinha meias palavras. A gente conversava muito abertamente, sempre foi assim. E eu disse: claro, meu pai, o que o senhor quer de mim? Aí ele disse: eu queria que você entregasse o sinal. Se eu entrego. Eu entrego. É para a obra acontecer? Eu entrego. Porque é lógico o que o senhor está falando. Eu estou afastado. Estou em Salvador. Eu não estou tendo vivência ao redor da mesa aqui. E aí, entreguei o meu sinal. Gravei um vídeo entregando o meu sinal, dizendo por que eu estava devolvendo o meu sinal. Até o momento eu não era nada na comunidade, era só um consagrado do Ministério de Música. Nem cofundador sabia o que era isso. Isso foi em 2014. E aí, vocacional, pré-discípulo, Bento. Eu passei por todas as fases de novo, né? Fiquei sem sinal. Sem sinal, vocacional. Amiga em adoração. Amiga em adoração, vocacional. BD. Aí cheguei em casa em Salvador e disse: ainda tem as camisas. Sou pré-discípulo. Não, depois é que veio o entendimento, né? Quando vieram as fases. Eu disse: caramba, eu passei por todas as fases da comunidade. Passei por todas as fases. O cofundador passou por todas as fases da comunidade. Todas elas. Eu fui Bento. Eu fiquei isolado em Salvador, dentro de uma caverna. Só eu, Isadora e meus filhos. Depois o diácono disse: não, meu filho, por telefone. Não, olha, teve uma vez que eu voltei. Aí ele disse: olha, não, você fica com o sinal redondo. Sim. A gente confeccionou isso aqui para outros membros. Você é em adoração, você tem. Mas o cordão branco, chama. Depois, não, meu filho, olha, tem o seu de Isadora. Isadora pode usar passe o branco para Isadora. Isadora virou chama. E aí você usa o cordão preto com redondo. Abraão.
Lá, olha que o Chacon subindo na hierarquia. Quando foi do ano seguinte, eu vim, no começo do ano 2015, eu vim, e aí o diácono teve não sei se foi final de 2014 ou foi começo de 2015, eu não lembro muito bem a data. Mas teve um momento que a comunidade estava reunida, né? Aí o diácono me chamou, foi na capela de auxílio, eu lembro disso. O diácono tinha o presbitério, tinha uma escadinha do lado que descia lá para um porãozinho lá, na capela. E aí o que era a sacristia, onde o pessoal se paramentava para poder fazer as celebrações. E aí o diácono me chamou lá, junto com os outros consagrados. Ele disse: meu filho, você é um consagrado dessa comunidade. Eu quero que você se ajoelhe. Aí eu me ajoelhei lá no fundo, na sacristia da capela. E ele me impôs o sinal de consagrado de novo. Consagrado. Tudo discernido, tudo isso pensado e rezado. Não foi nada de supetão, nada disso foi feito à revelia, nada. E eu... Obediente, né? Não tinha outra opção a não ser seguir o que era lógico e verdadeiro e certo. Eu não tinha outra opção, né? Porque eu amo aquele homem. Eu amo o diácono Eduardo Henrique, né? E assim, o amor que eu sinto por ele não vai acabar nunca. E aí o que aconteceu? Consagrado. No ano 2015, em maio, teve um congresso das novas comunidades, congresso nacional das novas comunidades em Niterói, no Rio de Janeiro. E uma das palestras falava sobre cofundador, cofundação. E o diácono foi nessa palestra, aproveitou para tirar dúvidas e ter um entendimento. E ajuda. E aí ele falou da minha situação, tal, era um jovem, tal. O bispo respondeu para ele. Eu lembro disso até hoje. Ele disse: um bispo me respondeu. E ele falou: pois busque esse jovem, porque ele é o cofundador dessa. Pronto. Tornei-me. Passou por todas as Tornaram-me. Deus te confiou essa. Me vocacionou para isso. E te confiou essa. Foi um caminho discernido por Deus, em Deus. Foi totalmente discernido por Deus. Porque eu apenas queria estar lá. E nada mais. Queria estar lá, queria fazer parte, queria estar junto, porque é pelo nosso Deus. É pelo nosso Deus. Sempre foi por causa dele. E as adorações, quando a gente cantava, o Ministério de Música cantava, era muito bom. Não era uma coisa só prazerosa para mim, mas eu via a quantidade dos rostos de pessoas transformadas pela graça de Deus. Eu vi isso acontecer. Não foi uma vez só. Deus me transformou, né? E a última transformação foi essa, porque eu precisava estar longe, e eu precisava estar isolado, eu precisava ser convertido. O casamento me converteu. Uma das maiores conversões que eu vi foi no meu casamento. Uma das maiores conversões que eu vi. Eu me livrei de pornografia, eu me livrei de tudo de mais errado. Eu consegui fazer um processo santo, apesar de ter vivido um namoro não muito santo. Não muito não, totalmente não santo. Totalmente não santo. Apesar de ter vivido um namoro não santo, eu consegui fazer um processo antes do casamento de noivado santo, para me casar santamente com Isadora e terminar de ser curado e convertido no casamento. Olha só. E passar por todas as fases da comunidade depois do casamento. Isso, depois aí veio... E eu que pensava, quando começou a surgir a comunidade, eu pensava, eu vou voltar. Nem que seja para varrer o chão, eu vou fazer parte dessa comunidade. Eu quero fazer parte disso porque
Eu tenho envolvimento com isso. Eu não sabia nem o que era o cofundador nem nada. Veio o cofundador. Eu saí, gastei meu dinheiro no mundo, pedi a herança do meu pai, fui pro mundo, gastei tudo, voltei, anel no dedo, sandália no pé. Filho Sinal pródigo. no pescoço. Sinal no pescoço. Honrado, porque, querendo ou não, é uma posição de honra por Deus. Porque é uma honra para mim ser seu cofundador e seu cofundador. Não é o contrário. Para nós é um privilégio. Eu amo muito, exatamente. muito. E é uma honra para mim. Ser o cofundador da comunidade católica em adoração. Porque Deus me quis assim. E se não for assim, eu não sou nada. Essa consciência veio, não foi de uma vez só. Foi vendo e vivendo a comunidade católica em adoração. E é uma coisa linda de ver. A comunidade como tá, que como vai. E aí, quando foi no segundo Enchevos, depois do segundo Enchevos, Deus me chamou na sala dele, já na segunda casa já. Casa do Limbo. Casa do Limbo. Todo mundo chama de Casa do Limbo. Porque era uma casa muito engraçada. Ela não cabia a gente, mas a gente vivia lá dentro. E aí era bem... Começou lá as vocações de vida. E foi uma casa cheia de acontecimentos, mas que ela não cabia a gente, não era nossa. E aí o que aconteceu? Veio a revelação da Terra da Promessa, só no ano seguinte que se encontraria. E eu entrei na sala do diácono, lá na segunda casa, e ele me disse: meu filho, Deus mandou dizer, diga ao meu filho que eu vou trazer ele de volta. A primeira promessa. Uma promessa, não foi a primeira promessa porque Deus me converteu, né, e me tornou cofundador da comunidade. Mas foi a primeira promessa. Deus falou diretamente para mim, né, e disse para o diácono: diga ao meu filho que ele vai voltar. Eu vou trazer ele de volta. Né? Aí eu disse: ai, meu filho, e sim, pai, como vai ser quando eu voltar? E não sei o que, eu pensei que já ia ser no ano seguinte, né? Os tempos de Deus não são os nossos tempos. E aí passou por esse tempo de amadurecimento lá. Sempre vindo à comunidade, aos eventos principais, sempre estando presente na comunidade. A inauguração da casa de Manaus, eu fui de Salvador direto para lá, né? Eu estava presente na comunidade, participava das reuniões, conselho e tudo. Passei a fazer parte da comunidade mesmo à distância, né? Isso desde quando cheguei em 2013 em Salvador, a primeira coisa que eu corri para encontrar foi um lugar para adorar. E eu não encontrei. Caramba. Foi só depois de um concurso que eu fiz em Salvador, um concurso chamado The Voice Aparecida, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, hoje Santuário Nossa Senhora Aparecida, lá em Salvador. E eu ganhei o concurso. Era um concurso de canto. Eu fui, deram 3 etapas, eu participei, ganhei uma viagem para Aparecida do Norte. E aí, depois de viajar para Aparecida do Norte, fui com o pároco da paróquia e tudo, me aproximei do padre Márcio e tudo, do pároco da comunidade, da paróquia de Aparecida. Aí eu comecei a me engajar na comunidade, né? E aí eu fui logo atrás das adorações, né? Toda quinta-feira adoração, porque a adoração em todas as igrejas católicas acontece mesmo, de regra. E aí eu tomei para mim, eu disse: toda quinta-feira eu vou adorar. E assim foi, nesse processo, Salvador, João Pessoa, vindo e voltando. Fui me descobrindo qual fundador da comunidade, como é ser. Ainda estou nesse processo. Até não processo. Chegou o dia de voltar mesmo, de fato, né? Pois é, 5 anos depois. Que ato, né? 5 não, anos. Mas vivemos muita coisa. Do dia da promessa até você voltar durou o quê? Uns 2 anos ainda. 5 anos. 5 anos.
De quando o diácono falou pra você na segunda casa? 5 anos, diga aí. 5 anos. 5 anos fazendo Foi 2015. essa rota. Aí 2015, já tinha comunidade. Não, e como vai ser quando eu vou voltar? 5 anos depois. 5 anos depois. Já tinha comunidade, já tava, como eu disse, já estava na segunda casa, tinha acontecido o segundo encheios. Já estava se montando aquela estrutura de pré-discípulos. As fases da comunidade estavam sendo definidas. Sendo discernido ao longo do tempo. Não se formou nada na comunidade, como eu disse. Foi se vivendo, foi se vendo, né? Deus foi revelando. Porque sem a nuvem, sem estar debaixo da nuvem de Deus, a gente não vai para canto nenhum. Tanto que Tefé foi da mesma forma. Tanto que a Terra da Promessa foi da mesma forma. Tu foste naqueles primeiros que foram a Tefé? Não. Os primeiros que foram a Tefé foram o Wellington, Maiara, Bruno, Maia e Ana Paula. Os primeiros que foram. Fizeram 15 dias de missão lá. E aí voltaram. E aí Deus pediu a casa lá. Bendito seja Deus. A gente nunca imaginava uma coisa dessa. Ministério de música... De um ministério. De música. Não, de um rapaz que tocava violão. Que tocava violão, gravava um CD, chamar outras pessoas com o diácono, gravar um CD, formar uma turma de pessoas que se formou um ministério de música, para hoje a gente ter a comunidade católica em adoração, completando 15 anos. 15 anos. Quase 700 membros. 15 anos. Quase 700 membros. E Deus mandando mais a cada ano. Bendito seja Deus, que seja tudo para a maior honra e glória dele. Né? Eu não sei quem é Diego Chacon sem comunidade católica em adoração. As nossas histórias, a minha e dos históricos, se misturam muito com a história da comunidade. Não foi só isso que a gente viveu. Isso foram os pontos, né, da minha vida. Tem os envolvimentos dos outros irmãos, outras histórias. E isso é a beleza da comunidade católica em adoração. Essa é a vocação da comunidade católica em adoração. Ser família ao redor da mesa. E Ramon comentou num episódio sobre que as histórias se misturam, que muitas vezes ele não viveu, ele não esteve presente fisicamente, mas ele recorda daquele momento vivido. E eu acho que tu passou por isso também quando estava nesses 5 anos em Salvador, né? A ligação espiritual. 8 anos em Salvador, porque essa ligação espiritual aproximava muito. Isso. Aproximava muito. Tem realmente, eu sinto a mesma coisa que a Ramon. Tem eventos da comunidade que eu achava que eu estava lá, mas olhando bem eu disse não. Mas tiveram momentos marcantes em que eu estava presente, sim. E bendito seja Deus por tudo. Assim, eu só posso louvar e bendizer a Deus por isso. E agradecer a Ele por ter me encontrado na beira do poço. E ter dito para mim, eu vim a Samaria só para pegar você aqui. E eu quero você perto de mim. Você vai ter um nomezinho para você. Qual é o fundador? É para você ficar perto de mim. Porque longe de mim, você já sabe o que acontece. É certo, eu vou cair. É certo, eu vou cair. É certo, eu vou cair. E aí, eu tenho isso muito certo para mim. Para minha esposa, para os meus filhos. Né? Que se não for para estar ali, envolvido de verdade ali, viver aquilo ali. Porque eu não estou na comunidade, eu sou a comunidade. Eu nasci para ser em adoração. Se você olhar a minha história, é doada para a comunidade, se você olhar para minha história, lá desde criança danada quebrando o braço, eu nasci para ser em adoração. E Jesus me encontrou. O diácono fez essa reflexão e caiu como uma bomba atômica no meu coração e eu disse: é verdade. Olhe olhe para a sua vida.
E veja quem foi que lhe chamou para o encontro com Cristo. Foi Cristo. Não foi o diácono Eduardo que virou para mim e fez: ei, eu fiz uma música. Jesus sentou do meu lado. E disse, puxou um assunto qualquer. Dá-me de beber? Sabe? Assim como o diácono teve a inspiração, ele vai contar a história dele aqui. Ele sentiu isso e Deus falou com ele: o que é que você quer falar? Mas tudo começou com: ei, vamos ali? Ou dá-me de beber? Tudo começou com uma batida de carro também, né? Tudo começou com um dá-me de beber. Não importa como foi. Foi um dá-me de beber. Batida de carro? Foi um dá-me de beber. Meu pai me chamando para dá-me de beber. Ele puxou o assunto comigo. Ele foi atrás de mim. Por mim, eu estava no mundo até hoje. Nem sei onde eu estava hoje. Eu tenho medo de pensar isso, sabe? Não, eu não tenho medo nenhum de pensar, mas por mais que eu consiga me esforçar para pensar, não vai chegar nem um terço do que seria sem Deus. Exatamente. Longe de Deus. Eu acho que é assim. Eu posso até consigo me imaginar, né? Como é que seria eu não consigo me imaginar, assim. porque assim, é tão eu que eu não acho que, tipo, eu não consigo imaginar uma vida que não seja essa. Que não tenha a em adoração e que eu não seja em adoração. Eu consigo. Eu vivi no pecado, me lambuzando. Gente, pecado não é ruim. Ele vem bom, ele vem com coisa boa, ele vem com coisa gostosa. Ele vem com coisa Tem que prestar atenção. Pecado, né? Ele é perdição. Mas ele não vem ruim. Ele não vem furando, ele não vem magoando, ele não vem cortando. Não, ele vem aliviando, né? Ele vem com uma coisa boa, assim. Bem bonitinho, gostosinho. Vem suave. Suave, delicioso. E é isso que perde a gente, né? E Deus foi lá. Jesus Cristo veio e me achou tão sujo. Me limpou, me lavou, me restaurou. E disse: vai. E testemunhar. E vai testemunhar, né? Vai testemunhar. Que a gente vê muito isso nos mais antigos, sabe? Em vocês. A gente não teve um curso, a gente não teve uma formação para ser o que a gente é. Deus vai formando a gente. Estamos ainda em formação. Deus está formando a gente. E enquanto tiver vida em nós, pelo menos eu quero estar aqui. Não quero sair daqui. Eu nasci para ser em adoração. Eu sou isso e acabou-se. Ponto final. Caramba. Meu irmão, eu acho que todos nós estamos aprendendo a ser em adoração. Acho que vocês também aprendem a ser cofundadores históricos e todas as missões que Deus lhes chama, mas bendito seja Deus pelo sim de vocês, até para o que vocês não sabem que vai acontecer, mas esse sim confiante na vontade de Deus que nos trouxe até aqui. A gente já está caminhando para o final, né? Então, deixo agora o microfone aberto, as palavras são suas, fique à vontade. Tiago, Yane, muito obrigado pela inspiração de vocês. Que Deus os abençoe e os conduza cada vez mais na vontade de Deus, na vontade dele. Eu louvo e bendigo a Deus por esse programa. Eu louvo e bendigo a Deus por tudo isso que estamos vivendo na comunidade hoje. Eu não quero estar em outro lugar, eu não preciso estar em outro lugar, senão aqui vai ser muito lindo de se ver quando chegarmos lá. Bendito seja Deus. Deus os abençoe. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Chacon. Gente do céu, eu tô chorando pra variar. Pra variar, mas é muito lindo ver essa caminhada, ver a caminhada da família, Chacon, da tua família em adoração, né? É algo que a gente fica vendo o cuido de Deus com vocês
e eu cuido de papai, né? O Diácono Eduardo, com todos os filhos. E tu vem junto com isso, cuidando da gente. E é eterna gratidão mesmo. Mas estamos acabando, estamos encerrando. Queremos agradecer a você que está nos ouvindo, está assistindo pelo YouTube, em nossos canais e nossas plataformas. Segue, nossa, estou emocionado aqui. Segue o nosso perfil, @em adoração. Eu vou parar de falar e ele fala, pelo amor de Deus, que eu tô chorando e falando, não dá certo. Segue a gente lá no Instagram, no @alegriadoamor.br. Todos os dias, às 8 horas da manhã, tem a live com a partilha da palavra com o nosso Diácono Eduardo, fundador da nossa comunidade, no Instagram, em adoração, ou no canal no YouTube também, @em adoração, Comunidade Católica em Adoração, todos os dias, 8 horas da manhã. Aproveita, já começa o dia com uma palavra especial, escuta a voz do nosso fundador. A gente não tem dúvidas de que ela pode tocar muitas almas, ela tocou a nossa, se estamos aqui hoje. E tá tocando, inclusive tá tocando agora, né? Se estamos aqui hoje, é porque escutamos a voz desse pastor, que somos suas ovelhas. Mas, como ele mesmo diz, a nossa missão é alcançar almas para Deus. Quem sabe não é a sua que está esperando para ser alcançada também. É isso. Shalom!